Olá a todos, meu nome é Yuri, para quem já está aí no canal, acho que já me conhece, já viu alguns vídeos, mas para quem ainda não viu, né, me apresentando o meu nome. Hoje eu vou falar para vocês de uma coisa comum que é a ambliopia. Para quem não sabe, também eu sou optometrista e dentro da optometria, quando a gente fala de optometria, na Organização Mundial da Saúde fala que os optometristas são a primeira barreira contra a cegueira evitável. A cegueira evitável pode ser várias coisas, uma delas é conhecida como ambliopia, que é o tema que a gente vai falar hoje, que é principalmente das crianças, aproveitar o mês das crianças agora de outubro e falar um pouco sobre isso. A ambliopia ela pode ter várias causas, é conhecido como olho preguiçoso e tem muitos pais que às vezes não sabem que isso tem tratamentos e acaba abandonando e a criança passa do seu período de evolução visual e não vai atrás dos tratamentos, né? Na idade melhor do desenvolvimento. Hoje a gente sabe que a ambliopia pode ser tratável em qualquer idade, porém com muito mais dificuldade a partir do período de plasticidade. Então, como que funciona esse esquema da ambliopia? Nós temos dois olhos, então vemos duas imagens o tempo todo, um olho e o outro. Quando a gente deixa de evoluir um olho ou outro, possa ser por alguma disfunção visual, de várias formas. Então nós temos ambliopias por estrabismos, que é o famoso olho torto, temos ambliopias por altas dioptrias, então pessoas que têm mais 10, mais 6, em ambos os olhos pode ter uma ambliopia bilateral, que é uma ambliopia que tem nos dois, uma falha do desenvolvimento dos dois olhos, e temos a ambliopia por anisometropia, que é por um fator de graus diferentes de um olho para o outro. Então tem uma dioptria num olho e tem uma outra no outro olho que é bem diferente em questão da quantidade de graus. Vamos supor um exemplo, tem um paciente com 10 graus num olho e 2 no outro. Então é uma diferença muito grande de visão de um olho para o outro. Isso também vai acarretar uma falha no desenvolvimento do olho pior, que é o olho que tem mais dioptrias. E também podemos ter ambliopias orgânicas por vários tipos de disfunções. Uma bem conhecida é a catarata congênita, que é quando o paciente já nasce com a catarata, se ele não operar nos primeiros meses de vida, vai ter uma complicação e por não poder introduzir a lente intraocular na cirurgia catarata no bebê, o paciente acaba tendo uma alta dioptria e se ela não for corrigida adequadamente com lente de contato, por exemplo, isso pode gerar uma ambliopia no olho que foi operado, né? Se for os dois, uma ambliopia bilateral. Então, nós não nascemos enxergando bem. O nosso processo de visão ele é aprendido igual a gente aprende outras ferramentas, andar, falar, a gente também aprende a utilizar os olhos. Como esse aprendizado ele gera-se até 8 anos de idade aproximadamente. Então, o nosso período de plasticidade do cérebro, o período de construção da visão, vai até 8 anos. Então, dentro da idade que nasceu, até 8 anos, a gente tem que permitir que a criança enxergue e use todas as suas habilidades visuais para que ela construa um sistema visual forte e satisfatório, consiga desenvolver seu processo visual, motor e sensorial da visão. Quando isso não acontece, pode gerar essas coisas que a gente está falando de ambliopia. Tratamentos para ambliopia. Não vou me estender muito no tema de ambliopia, porque fica muito desgastante a gente falar sobre tudo, então já vou entrar um pouquinho nas ferramentas que a gente possa ajudar para tratar. A ambliopia, se a gente não conseguir criar uma harmonia entre os dois olhos, a gente nunca vai conseguir ter uma perfeição da visão de ambliopia. Então é aquela visão que a gente chega num ponto e ela não melhora mais que aquilo e é um olho saudável. Retina não tem nada, na parte anterior não tem nada, porém a visão não avança. Então a gente precisa de usar ferramentas para poder estimular esse olho a funcionar. Dentro disso a gente tem várias ferramentas. Uma bem conhecida, o pessoal mais usa dentro da oftalmologia, é o tampão. Eu não uso tampão aqui para tratar a ambliopia.
porque existe hoje outras ferramentas melhores do que o tampão. Ah, o tampão não funciona? Em alguns casos, para ambliopia funciona, porém é um tratamento mais agressivo. A criança às vezes não deixa usar, às vezes tem alergia à cola do tampão. Tem crianças que, dependendo da diferença de visão, fica com a visão muito ruim no outro olho, ela não consegue fazer as atividades, ela faz furo no tampão para poder enxergar. Então a gente tem vários jeitos que a criança não vai ficar com o tampão. Então isso dificulta o tratamento e não é um tratamento tão eficaz igual outros que existem, né? Tem oftalmologistas que usam dilatação, funciona também, mas podemos fazer outros meios mais avançados, que é o que a gente usa dentro da optometria. Então, esse aqui é uma ferramenta muito eficaz que a gente usa para tratamento da ambliopia. Por quê? Ela é uma penalização semelhante ao tampão. Se eu colocar na frente aqui, ó, da câmera, vocês vão ver que ele vai ficar tudo borrado, ó. A visão vocês não me enxergam, ó, tá borrado. E vocês conseguem ver meu olho. Então, a criança tem visão do olho que está borrado. Não completamente, mas tem. Então, é uma penalização parcial, que a gente consegue entender e observar o quanto a gente precisa de punir. A gente não precisa punir totalmente com tampão. A gente pode punir de acordo com o que eu quero. Tem vários níveis de punição. Então, cada quadradinho desse eu tenho uma punição diferente e eu posso punir o olho da maneira que eu acho melhor para o paciente, entre integrar a visão binocular, integrar outras coisas. Então, essa é uma das ferramentas que ajuda. Para a gente poder entender como funciona, porque tem gente que também não consegue entender isso, que hoje é um avanço da ambliopia, é a gente entender como que o paciente vê com os dois olhos. Porque não significa que a visão assim é uma, a visão assim é outra, e a visão com os dois é outra completamente diferente. Como vocês vão saber que a criança com os dois olhos abertos vê a quantidade de visão que ela tem exatamente com os dois abertos? Porque não é a mesma coisa. A criança está vendo uma quantidade X de visão assim, e quando eu abro o olho, esse olho talvez não tenha mais o X que ela tinha antes. Porque agora a gente está integrando dois olhos. Aqui a gente tem teste para fazer essas medidas. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, vou tentar mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui que aí filma lá. Então, a gente tem dois lados com letras. Então, a gente tem letras desse lado direito, letras do lado esquerdo. Se a gente olha por dentro da lente, vocês estão tendo a oportunidade de olhar por dentro da lente, a gente vê letras de um lado e escuro do outro. Para vocês aí, tá apresentando o lado esquerdo escuro, o lado direito claro. E agora, eu troco de olho. Então, vocês agora inverteu. Ó, o lado esquerdo está claro e o lado direito está escuro. Então, com esse óculos eu tenho a capacidade de medir os dois olhos ao mesmo tempo. A câmera não vai conseguir pegar aqui os dois, mas a criança ela está com o óculos usando... Pode filmar aqui uma. Então a criança está olhando com esse óculos, eu tenho a capacidade de saber quanto ela enxerga do direito, quanto ela enxerga com o esquerdo, com os dois olhos abertos, porque eu vou estar vendo a tabela e ela vai ler até onde ela conseguir. Ela vai chegar a um nível que vai ficar totalmente escuro. Ali eu sei qual é a visão dela monocular de um olho, porém com os dois olhos abertos, que é uma ferramenta que muita gente não usa, mas é a ferramenta mais importante para o tratamento da ambliopia, porque com isso a gente equilibra correção visual e faz a punição necessária que a gente precisa. Só pune o tanto que precisar. Muitos tratamentos de ambliopia exigem o uso de lente de contato e também a terapia visual. A terapia visual vai se basear no que tipo de ambliopia o paciente tem. Se é uma ambliopia junto com os estrabismos ou se é uma ambliopia só de dioptria alta, de alguma coisa assim. As ambliopias de dioptrias altas é muito mais fácil de tratar do que as que vêm combinadas com estrabismos. Então, para quem tem filho com estrabismo, um pouco mais difícil, mas dá para tratar. Até 8 anos, um tratamento fácil. Depois dos 8 tem tratamento, mas é um tratamento um pouquinho mais demorado, tá bom? Então, esse é um tema da ambliopia, mais ou menos para vocês entenderem como funciona, no que vocês precisam, né?
Quem gostou do vídeo já segue o nosso canal no YouTube para a gente poder falar mais para vocês acompanharem nossos vídeos, direto a gente vai estar postando alguns temas importantes, então deixa aí seguindo no canal do YouTube para vocês poderem acompanhar sempre as nossas matérias aqui do canal e aqui da clínica do Centro Primário da Visão, tá bom? Então eu agradeço vocês pelo assistir esse vídeo e até o próximo tema. Um abraço a todos e tchau, tchau.